Somos o grupo 3. Vamos apresentar aqui um seminário sobre engenharia de resiliência. Os componentes são César, Pablo, Dalton, Matheus e Rafael. Primeiramente, o que é um sistema resiliente? Basicamente, é um sistema que é capaz de cumprir sua missão, mesmo mediante a crise, mediante a falha, a uma situação atípica, algo que ele não esteja acostumado e ele continuar exercendo a sua função. O sistema tem que se adaptar a esses acontecimentos, ele não tem que falhar nesses momentos. E aqui eu coloquei um exemplo de um sistema resiliente, que um exemplo de falha em um sistema não resiliente pode ser a interrupção de serviço de um provedor de nuvem devido a uma falha de um único data center. E é aquele negócio quando tudo está linear, né? Uma falha de implementação. Aí, se não tiver implementado de maneira correta, aliás, está até citado o texto ali, redundância suficiente, ou não tiver testado adequadamente, né? O sistema pode ser que não se recupere da falha, pode ser que sejam perdidos dados, alguma coisa do tipo, prejudique o funcionamento dele. E isso é grave, né? Porque você pode fazer uma modificação, sei lá, uma modificação importante, depois de 5 minutos ela foi apagada de novo. Aí você fazer tudo de novo e ver você pode nem saber o que você fez. Válido para qualquer sistema, né? Com isso, então, eu queria explicar um pouco sobre a cibersegurança. Então, o que é a cibersegurança? Cibersegurança é um conjunto de práticas, tecnologias, políticas e procedimentos que tem como objetivo proteger sistemas, redes, dispositivos eletrônicos, programas e dados contra ataques cibernéticos, ou seja, ameaças virtuais que buscam explorar vulnerabilidades de sistemas e infraestruturas de tecnologia da informação. Então, qual a importância então da cibersegurança? A falta de segurança cibernética, ela pode resultar em perda de dados, interrupções de serviço, danos financeiros, violações de privacidade, roubo de identidade, fraude e danos à reputação das organizações. E, além disso, ataques cibernéticos podem ser utilizados como forma de espionagem, sabotagem e terrorismo cibernético, representando riscos à segurança nacional e global. Então, por isso é importante garantir a proteção adequada de sistemas e redes, bem como a conscientização dos usuários sobre as melhores práticas de segurança cibernética, né? E com isso, existem tipos de ameaças cibernéticas, como por exemplo, malware, ransomware, práticas de phishing, engenharia social e etc. Essas ameaças cibernéticas, elas podem resultar na violação de informações pessoais. E para proteger a privacidade de dados, é muito importante adotar medidas de cibersegurança, como usar senhas fortes, autenticação de dois fatores, etc. Além disso, as empresas elas devem implementar políticas de privacidade claras e eficazes, né? E garantir que as informações pessoais dos clientes sejam coletadas, armazenadas e divulgadas de acordo com a lei de proteção de dados aplicável. É, e também, sobre métodos de proteção de dados, existem várias técnicas e métodos de proteção de dados que podem ser usados para manter informações pessoais e confidenciais seguras. Algumas das principais técnicas incluem criptografia, autenticação de dois fatores, como eu já havia falado, antivírus, controle de acesso a senhas e informações a dados sensíveis, né? E etc. Sendo muito importante, no caso, né, implementar várias camadas de segurança para garantir a proteção adequada dos dados. Next. Bom, eu vou falar um pouco sobre a resiliência sociotécnica. Como diz aí no slide, é a capacidade de um sistema social e tecnológico de lidar com perturbações e estresses, adaptando-se e aprendendo com experiências para melhorar sua capacidade de lidar com situações semelhantes no futuro, ou seja, ter a capacidade de lidar com as dificuldades e superá-las. A resiliência sociotécnica, no resumo, é uma parte importante da engenharia de resiliência, pois ela se concentra na ideia de que a tecnologia e as pessoas estão interligadas e podem trabalhar juntas para superar problemas. Um exemplo interessante
Pense em uma cidade ou um prédio, alguma coisa do tipo, que foi construído com muitos materiais diferentes, como concreto, metal, eletricidade, água e gás e por aí vai. Esses materiais são usados em um conjunto para construir uma infraestrutura que as pessoas usam todos os dias, como casas, escolas, hospitais e lojas. No entanto, às vezes podem ocorrer problemas como terremotos, furacões, incêndios ou até falhas de equipamentos. Mas você não pode deixar levar, você não pode se frustrar, você não precisa ter a capacidade de lidar com esses problemas e aprender com eles, para que a infraestrutura possa ser construída novamente, melhor e mais forte do que antes. Isso pode incluir o uso de tecnologia avançada, planejamento cuidadoso e comunicação eficaz entre as pessoas, para que elas possam trabalhar juntas e garantir que a infraestrutura pode ser mantida funcionando, mesmo que quando ocorram problemas inesperados como os citados anteriores. Pode passar. Alguns desses exemplos práticos são, por exemplo, as redes sociais, que foram projetadas para se adaptar a mudanças na demanda, garantindo que as pessoas possam continuar a se comunicar e se conectar, mesmo em situações de crises ou emergências. Um outro exemplo prático também, que a gente vê no dia a dia, é a energia elétrica, que é projetado para lidar com interrupções no fornecimento de energia, como quedas de energia causadas por tempestades, para garantir que as pessoas possam continuar a ter acesso a essa eletricidade. Algum outro exemplo bem prático também do nosso dia a dia seria os sistemas de transporte, que ali podem ser os metrôs, os ônibus ou até mesmo os aviões, que são projetados para lidar com problemas técnicos e mecânicos, bem como para garantir a segurança dos passageiros. Esses sistemas são continuamente atualizados e melhorados para aumentar a sua resiliência. Próximo. Bom, agora eu vou falar sobre projetos de sistemas resilientes. Bem, sistemas resilientes conseguem resistir e se recuperar dos incidentes adversos, como as falhas de software e cyberataques. Eles podem prestar serviços críticos com interrupções mínimas e retornar rapidamente ao seu estado de operação normal após a ocorrência de um incidente. Logo, ao projetar um sistema resiliente, deve-se supor que as falhas ou ataques aos sistemas ocorrerão, e por isso características redundantes e diversas devem ser incluídas para lidar com esses eventos adversos. Portanto, projetar um sistema para resiliência envolve duas correntes de trabalho intimamente relacionadas. Bem, a primeira, identificar serviços e ativos críticos, pois eles são os elementos dos sistemas que permitem que cumpram suas finalidades primárias, né? Então, é bem importante ficar de olho neles, né? O segundo, projetar componentes de sistemas que apoiem o reconhecimento do problema, a resistência, a recuperação e o restabelecimento. Bem, aqui o próprio nome já diz, né? Projetar componentes, coisas para apoiar o reconhecimento de um problema, né? Na resistência, na recuperação e no restabelecimento. Bem, tendo isso em vista, podemos afirmar que o projeto de sistemas resilientes é uma parte fundamental da engenharia de resiliência. O objetivo é projetar sistemas que sejam capazes de lidar com perturbações internas e externas, mantendo suas funções essenciais e minimizando os impactos negativos. Isso inclui o planejamento de contingência e a implementação de medidas de mitigação, bem como a criação de sistemas de backup e redundância para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Uma das principais abordagens para o projeto de sistemas resilientes é a avaliação de riscos e vulnerabilidade, como já foi dito. Isso envolve, né, a identificação dos possíveis ameaças e perturbações que podem afetar o sistema, bem como a avaliação de sua probabilidade de impacto. Com base nessa avaliação, as medidas de mitigação são identificadas e implementadas, a fim de minimizar o impacto de sua perturbação ou evento adverso. Além disso, a criação de sistemas de backup e redundância é essencial para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Isso inclui a implementação de sistemas de backup de dados e infraestrutura, como fontes alternativas de energia e sistemas de redundância de hardware e software. A redundância pode ser implementada de várias maneiras, incluindo a criação de sistemas duplicados, a criação de sistemas distribuídos e a implementação de sistema de failover, alguma coisa assim, que é uma estratégia para garantir a disponibilidade de um sistema de TI, mesmo em caso de falha. A ideia aqui é, caso ocorra uma falha em algum componente ou sistema do sistema principal, um sistema de backup assume as operações sem que haja interrupção no serviço, né?
Bem, outra parte importante do projeto de sistemas resilientes é o planejamento de contingência. Isso envolve a criação de planos para lidar com diferentes cenários adversos, incluindo falhas de hardware, violação de segurança e desastres naturais. Os planos de contingência devem ser elaborados em colaboração com os principais stakeholders dos sistemas, né? Incluindo funcionários, fornecedores e clientes, para garantir que todas as partes sejam capazes de lidar com perturbações e minimizar os impactos negativos. Em resumo, né, o projeto de Sistemas Resilientes envolve a avaliação de riscos e vulnerabilidades, a implementação de medidas de mitigação, a criação de sistemas de backup e redundância e o planejamento de contingência. Isso ajuda, né, a garantir que os sistemas sejam capazes de se adaptar e se recuperar rapidamente de perturbações internas e externas, mantendo suas funções essenciais e minimizando os impactos negativos. A implementação de sistemas resilientes é fundamental para garantir as seguranças e continuidade de serviços essenciais em uma ampla variedade de setores, né, incluindo infraestruturas críticas, financeiras, saúde e transporte, entre outros. Next. Bom, pessoal, então, como conclusão, o que a gente podemos concluir com todos os tópicos já falados durante toda a apresentação é que a engenharia de resiliência leva à construção de sistemas robustos e confiáveis, que são capazes de construir e recuperar de falhas que podem ocorrer durante o sistema, durante o uso do sistema. Então, ou seja, é um sistema que não pode haver, é muito sensível a falhas, né? Ou seja, não pode ter falhas. Então, a engenharia de resiliência de software utiliza diversas técnicas, como já falados, né? Acabou de falar pelo Rafael, como técnicas e práticas como redundância de componentes críticos, distribuição de carga em servidores, né? Também já citado anteriormente, que não podemos deixar apenas um servidor só porque um servidor cair, podemos cair todo o sistema, né? A gente é bom sempre ter um servidor a mais para esses sistemas. A implementação de backups, né, obviamente, se o sistema cair ou a ter um ataque cibernético, como citado pelo Pablo, é sempre bom e importante manter, sim, um backup, né, caso, para não perder dados, né, até a questão de privacidade mesmo, porque problemas como worms ou então de phishing podem acontecer, né, principalmente nesses sistemas maiores, que são vários tipos de pessoas que utilizam, né, que isso também é uma possível sucessão à falha. Então, a outra coisa importante falar também na conclusão é que a monitoração constante do desempenho do sistema é importante a gente sempre verificar se o sistema está correndo, está funcionando de forma correta, né? Outra coisa bem importante também a gente falar na conclusão é que a comunicação entre a equipe, ela é muito importante durante a criação e durante o próprio processo para monitorar o sistema, se o sistema ainda está seguro ou não. Então, às vezes até a implementação de regras durante o sistema, né? De coisas que tem que ter, por exemplo, na criação é importante para o desenvolvimento desse mesmo sistema. E é importante a gente falar e frisar, como já dito anteriormente, que a engenharia de resiliência de software é especialmente importante para setores como finanças, né? Sistema financeiro, que não pode haver falhas, obviamente. A questão de saúde, por exemplo, um hospital, é muito importante, telecomunicações e sistemas críticos à infraestrutura. Onde, nesses casos, a interrupção do sistema, do serviço, pode ter consequências graves. É só se a gente pegar, por exemplo, um hospital. Imagina um sistema do hospital simplesmente cair, roubar dados. É sempre importante ter isso, né? E ter um sistema resiliente que consiga suprir todas as necessidades de segurança, suprir todas as necessidades de confiança, né? Ter um sistema confiável que possa ser resistente a falhas. Como já citado, obviamente, ter uma boa comunicação entre a equipe, entre os próprios usuários também é importante, e ser sempre um backup, que para a gente ser sempre seguro naquilo que a gente pode ter, né, do sistema, é importante para ter um sistema resiliente, né? Porque, como o próprio Pablo já falou anteriormente, cada vez mais o nosso mundo está mais suscetível a ataques cibernéticos, né? É um crime mais comum hoje em dia. Então, os sistemas da engenharia de resiliência são uns fatores bem importantes para a gente manter hoje em dia e foco, né? Todo sistema hoje em dia tem que ser resiliente e resistente a falhas. Tá bom. Aqui estão nossas referências. É isso.